Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. A nossa convidada de hoje é Ruxanda Lungu, investigadora na Fundação Champalimau, em Lisboa, que defendeu há poucas semanas a sua tese de doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A sua tese, intitulada From Sensory to Brain-Wide Aberrations, explora como a doença de Parkinson afeta o cérebro muito antes de se manifestar nos movimentos, usando técnicas de ressonância magnética funcional de alta resolução em animais. Mas o percurso da Ruxanda é notavelmente diverso. Licenciada em Biologia pela Universidade de Lusófona, obteve em Paris um diploma francês equivalente a um mestrado integrado, com uma forte componente internacional, realizou estágios no Imagine Institute e na Duke University, nos Estados Unidos, e mais tarde fez um mestrado em aconselhamento genético no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto. Para além da investigação, dedica-se à comunicação de ciência, através de uma página nas redes sociais sobre aconselhamento genético, onde torna acessível ao público o que a genética pode e não pode dizer sobre a nossa saúde. Bem-vinda, Ruxanda. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Olá, Ruxanda. Tens um percurso, como foi dito pelo David, muito interessante, não é? Começar Biologia, Genética em Paris, e depois aconselhamento genético, agora Neurociência e Parkinson em Lisboa. O que é que une todos estes fios? Ou, começando do início, como é que chegaste até aqui? De onde é que veio o teu interesse pela Biologia e como é que ele se foi desenvolvendo ao longo do tempo? É verdade, está a ser assim um percurso um pouco a juntar diferentes componentes, mas a verdade é que começou assim tudo por uma curiosidade muito básica pela vida. Como é que a vida surge? Como é que... Mas começavas do início. Tu nasceste na Roménia, certo? Não, na Moldávia. Na Moldávia, que é um país vizinho. É um país vizinho. E quando é que chegaste a Portugal? Cheguei a Portugal em 2003. Falas português perfeitamente, deixa de dizer já isso. Era pequenina, tinha 8 anos, então fiz a escolaridade quase toda cá. Comecei lá, mas... Portanto, tens dupla nacionalidade, moldava e portuguesa. Sim. Muito bem. Então o teu interesse pela ciência começou já cá, não é? Porque vieste cedo para Portugal. Sim. Penso que foi ali cerca no 7º, 8º ano, quando começamos assim a... Aqui em Lisboa? Estavas aqui em Lisboa? Sim. Bem, na verdade eu sou ali da zona mais para os lados de Sintra. Sintra é perto de Lisboa? Sim. E pronto, começou assim tudo com uma curiosidade muito genuína. Acho que sempre fui assim uma criança curiosa por tudo à minha volta. E pronto, e fui para a Biologia um bocadinho numa tentativa de descobrir o que é que queria fazer, porque tinha muitas curiosidades, muitos interesses diferentes e não sabia muito bem o que é que queria ser quando for grande. Sim. Então, pronto, foi assim para a Biologia para descobrir. Ainda não sou muito grande. E depois, dentro da Biologia, descobri a genética e aí acho que o fascínio começou assim mais... e aspectos práticos da genética, como a questão do aconselhamento, não é? Isso já veio um pouco mais tarde, quando estava em Paris, no Instituto Imagine. A minha orientadora da primeira tese de mestrado, ela era também médica geneticista e quando fazia o meu estágio nesse laboratório, pedi-lhe para assistir às consultas dela, então percebi que em França já havia um sistema um pouco mais, mais estabelecido em termos de comunicação entre a investigação e a clínica. Portanto, havia um médico geneticista que trabalhava com o aconselhador genético, o conseiller en génétique, genetic counselor. Pronto, é uma profissão ainda muito nova, já vou explicar um pouco melhor. Sim. Tu podes-te considerar uma conselheira de genética? Aconselhadora genética. Foi a tradução em português que se encontrou. E não conselheira. Conselheira é de Estado. Exato. Olha, e significa que não é uma coisa para médicos, é alguém que tem, como no teu caso, formação em Biologia, é isso? Nós costumamos fazer muito o paralelismo entre a colaboração que os médicos psiquiatras têm com os psicólogos. Sim. Por exemplo, podem trabalhar o mesmo doente ou não, e é uma coisa muito complementar, no fundo. Neste caso, é para a genética, para as diferentes vertentes que... E a genética tem tido, digamos, um desenvolvimento. Agora é muito mais democrática do que era antes. Os testes eram muito caros, hoje são relativamente baratos. Mesmo testes totais, não é? De sequenciação total. Sim, e cada vez mais há mais acesso, as pessoas conseguem fazer o screening genético, não é? Fazer a leitura, e depois há muito pouca gente que lhes possa explicar. Já tem consequências práticas na vida das pessoas, porque há aquelas doenças genéticas que logo à partida, de algum modo, determinam um mau destino,
em alguns casos, não é? Mas depois há outras que é a combinação, digamos, de efeitos de vários genes que estão propensões para ter esta doença ou aquela doença, e é isso que o aconselhamento genético faz, não é? Nos casos, digamos, aquelas doenças, como é que se chamam, mendelianas, que basta um gene estar mal para aquilo estraga logo tudo. Sim. Mas depois há processos genéticos mais complexos que se podem manifestar mais tarde e há probabilidades para isso e as pessoas de posse dessas probabilidades. Estou a dizer bem? Não, Sim. No fundo é uma avaliação do risco da pessoa desenvolver determinada doença genética. Não há certezas, não é? Mas dão-se umas probabilidades. É tudo à base de probabilidades, exatamente. É muito interessante. Muito bem, mas vamos então se calhar falar um bocadinho mais de aconselhamento genético, um bocadinho mais à frente. Isto já foi um bocadinho um salto. Nós estávamos a falar do teu percurso, e o teu percurso, o último desenvolvimento foi que tu defendeste o teu doutoramento há poucas semanas. Como é que estás? Ainda estás a recuperar? Conta-nos um pouco em que é que consistiu a tua tese. Tu estudaste Parkinson num ratinho com uma perspectiva diferente da habitual, certo? Exato. Então, voltando lá no passo que estava atrás, ainda no mestrado em Paris, a segunda fase desse estágio foi estudar um efeito que é a ciscomplementação, que é um fenómeno genético que acontece precisamente na doença de Parkinson. No fundo, existem muitos animais que têm as mesmas mutações que nós, mas não desenvolvem a doença de Parkinson. Então, o meu trabalho no mestrado foi tentar perceber quais outros genes, quais outras mutações podem salvar o gene de ser patogénico. Isso aplicado na doença de Parkinson, mas na altura... O ratinho normalmente não tem Parkinson. Mas na altura, o meu estudo foi peixe-zebra. Eles têm Parkinson, os peixes-zebra? Não tem, mas nós usámos como um meio para estudar o modelo. Sim, e para estudar as mutações. Parkinson num peixe-zebra? Exatamente. E eu até olhei para mutações que haviam nos gatos. Porque os gatos têm exatamente a mutação que nós temos e não têm Parkinson. Portanto, nós temos um tremendo azar. Dos gatos, temos um tremendo azar. Exato. Ou os gatos têm sorte? Pois. Isso agora dava aqui um debate. Pronto, na altura... Não temos tempo para esse debate, Carlos. Na altura o trabalho até foi muito interessante porque até conseguimos assim uns resultados preliminares com aquele estudo, mas claro foi pouco tempo, foi só o mestrado. Mas no doutoramento estudaste não a questão do tremor, mas dos sentidos. Portanto, como é que o Parkinson, a doença de Parkinson afeta os sentidos? Então, quando eu voltei para Portugal, eu quis trazer um pouco esse projeto que já estava a desenvolver no mestrado, quis focar-me mais na genética, mas depois apercebemos que há uma coisa que acontece no Parkinson, que é cerca de 90% das pessoas desenvolvem perda de olfato muito antes dos sintomas motores aparecerem. E isso acontece 20 anos antes. Uau! Sim, então... Se eu começar, digamos, a não cheirar bem, quer dizer, a não sentir o cheiro, posso vir a ter Parkinson. Como é que se chama uma pessoa que não cheira, que não sente cheiro? Que não sente cheiro? Tem um nome, não tem? Anósmia. Anósmico. Se eu ficar anósmico. Olha, mas essa ideia que a doença de Parkinson começa pelos sentidos, sei lá, o olfato, a visão também, A visão também. Antes de afetar o movimento, com os tais tremores, essa ideia é pouco conhecida. De facto, há já certeza sobre isso, há certeza científica, quer dizer, os sintomas precoces já estão garantidos pela investigação, que são garantidos como sinais da doença? Sim, lá está, já se sabe que o número é muito grande, nós temos estes números de 90%, não há certeza, exato, não são certezas. Então o que eu tentei fazer no meu trabalho é usar uma técnica que para mim foi fascinante quando eu descobri, que é a ressonância magnética. Conheces o mecanismo pelo qual a doença de Parkinson pode afetar os sentidos? Então, nós tentámos perceber como é que os neurónios no cérebro é que são afetados. Não necessariamente, nós não fomos à origem do mecanismo molecular, mas fomos tentar perceber se há algum padrão no cérebro que possamos ver cedo nos ratinhos e que possa ser depois aplicado com um biomarcador nos humanos e dessa maneira fazer assim uma investigação translacional. E pronto, e foi assim um trabalho muito imersivo na parte sensorial do Parkinson. E deu resultado. Sim, tentámos também ver alguns genes, como é que há influência nestes padrões. Portanto, mas se nós quisermos fazer tudo em 4 anos, não dá. Mas publicaram alguns artigos. Publicámos, sim, e acho que correu muito bem. Pronto, e foi assim a minha experiência de investigação até agora. Não é? De jovem doutora, não é? Sim.
E se as técnicas passam pela ressonância magnética funcional, tu disseste isso devido no início, não foi? A ressonância magnética funcional. Como é que isso funciona? Conta lá. Então, é funcional porque... Bom, primeiro, nós usamos os scanners. Os scanners de ressonância magnética são pré-clínicos. Portanto, são um pouco diferentes daquilo que são nos seres humanos, porque são muito mais... têm um poder magnético muito mais forte, porque nós usamos os ratos e ratinhos para escanear, para mapear lá dentro. Então, eles têm um poder muito mais forte, porque têm que conseguir detalhes de seres muito mais pequenos do que nós. Então, são um bocadinho mais diferentes e, no fundo, a ressonância funcional é nós, enquanto o animal está lá dentro, nós tentarmos induzir alguma atividade. No meu caso, eu estava a enviar diferentes tipos de cheiro ou flashes de luz para estimular as partes do cérebro que... Estão relacionadas com essas... Sim, que eu queria tentar perceber. Esses sentidos. E o que é que descobriste mais surpreendente? Houve algum resultado que não esperavas quando começaste? Acho que assim, a coisa que mais me desiludiu foi a perceber-me de que não existe um modelo animal de Parkinson verdadeiramente bom, que nós possamos estudar a doença. Pelo menos até agora, não é? Sim. Portanto, não há todos ainda em humanos usando essas técnicas, é isso? Só em ratinhos? Existem, só que o sistema é um bocadinho diferente, porque nós podemos manipular o ratinho de outra maneira, não é? Claro, não podem fazer a mesma coisa em Exato, humanos. sim. Mas é uma técnica que é completamente não invasiva, portanto, os ratinhos, depois disso, vão à sua vida normalmente. Não... Vão à sua vida, quer dizer, vivem? Sim. Vocês não... Enfim, defendem a vida animal, não é? Os modelos de laboratório. Claro. Olha, tu estudaste a integração dos conselheiros genéticos no sistema de saúde português, ouvindo os próprios geneticistas médicos. Que lacunas é que identificaste? O que é que falta mudar? Pronto, isso foi assim uma coisa que eu estava a fazer em paralelo com o meu projeto de doutoramento. É um assunto um bocadinho diferente, não é? Que é um assunto um pouco diferente e eu já vinha com esta curiosidade de França, sabia que lá já estava a funcionar e porque é que em Portugal ainda não temos isso. Quanto tempo tiveste em França? Tive 2 anos, foi mestrado, sim. E aliás, nos Estados Unidos, também como na segunda parte, eles também tinham exatamente o mesmo sistema, ainda mais elaborado do que em França, de investigadores a trabalhar com médicos geneticistas, com os aconselhadores genéticos para estudar a função de determinados genes. Portanto, passaste um tempo nos Estados Unidos. Exato, e cheguei aqui, porquê é que nós não temos isto? Isto tem que funcionar. É uma boa pergunta, porquê é que nós não temos isto? Tem que haver mais colaboração entre a clínica e a investigação, entre as várias... Tem que haver multidisciplinaridade, no fundo, e que já existe alguma, mas ainda não está ao nível de... Mas tu estás ou estiveste ligado ao Champalimaud e há essa colaboração entre médicos e investigadores? Existem... Existe a investigação translacional, não é? Sim. Existe para alguns projetos, mas acho que ainda não está num passo ideal. Poderia ser melhor. Deve haver uma relação maior entre a investigação e a clínica. Sim. Mais íntima. Mas tenta-se muito. Tenta-se. Acho que a Champalimaud está a fazer bom trabalho em termos de juntar as diferentes profissões. Pronto, isto estava a dizer que tive a oportunidade também durante o Covid, porque havia muitas coisas que estavam um pouco paradas, outras... E tive a oportunidade de conseguir conciliar as aulas desse mestrado em aconselhamento genético com o trabalho. No tempo de Covid, estavas lá fora ou estavas... Estavas no Porto, não é? O mestrado foi no Porto. Não, lá está, por causa do Covid, as aulas foram online no Porto, então eu consegui conciliar com o meu trabalho cá e depois o estágio clínico pedi para fazer cá em Lisboa, fiz no Santa Maria, depois no Dona Estefânia, então acabei por conseguir conciliar bem. Claro que foi muito difícil porque estar a fazer switch de investigação e clínica e estar meio dia aqui, meio dia ali, ou então tirar os dias inteiros para fazer isto ou aquilo, então foi assim uma pedalada que ajudou-me assim um bocadinho. Foi um grande esforço, foi um certo esforço, não é? Mas começaste a fazer esse caminho do aconselhamento genético em paralelo com as neurociências, já a pensar que no futuro podias se dedicar a uma coisa ou outra, ou já tinhas alguma ideia acerca do futuro nessa altura, ou querias manter as possibilidades em aberto? Sim, eu já sabia que eu queria ter a experiência da investigação, de fazer um doutoramento, mas sabia que não tenho bem o perfil de fazer investigação assim para a vida toda. Acho que não era assim uma coisa que me puxava muito. Então... Já sabes o que é que vais fazer quando fores grande?
Eu gostava de ser aconselhadora genética em Ah, é Portugal e mesmo estou a isso. trabalhar muito duro É para mesmo isso. isso, é mesmo isso. Deixas o Parkinson e essa coisa, Sim. e agora é o Bem, aconselhamento. vou ter sempre a curiosidade de me manter informada sobre especificamente esta doença, que é multifactorial e tem uma em componente Portugal, genética muito forte. quantas pessoas com esse perfil é que existem? Para ter uma ideia do tamanho da dimensão, digamos, das necessidades e da oferta. Com perfil, Com para serem o perfil aconselhadoras. de aconselhadores genéticos. Somos Quantas pessoas já exatamente, existem? somos Bárbara? exatamente 13 pessoas. 13 pessoas, aí está. Sim, que já foram sendo formadas pelas diferentes edições desse mestrado no Porto. Incluindo-te a ti, estás sim, nessas sim, 13 sim. pessoas. Ela é mais 12. Isso vai crescer, só pode crescer, não é? Sim, algumas pessoas já conseguiram integrar-se, seja por serem psicólogas de base antes de fazer esse mestrado, ou enfermeiras e que acabaram por conseguir integrar-se no serviço onde já estavam a trabalhar, nos hospitais, a tentar trazer o aconselhamento genético. Também estou a fazer o seu percurso, o seu trabalho. E essa, digamos, essa profissão, a chamar-lhe assim, é reconhecida, quer dizer, tem um estatuto próprio, ou está a começar só com 13 pessoas, ainda É isso, pouco. estamos agora a fazer esse trabalho do reconhecimento da profissão, porque enquanto a nível do governo não for reconhecida como uma profissão de saúde, o problema é que pessoas como eu, que não vêm de uma educação de base que seja ligada à saúde, não conseguimos oferecer um serviço de saúde, mesmo que sejamos contratados como aconselhadores genéticos. Pois não, em termos contratuais é difícil justificarem o nosso ato. Não é um ato médico. Isso pensando no Serviço Nacional de Saúde ou Mesmo no privado. Mesmo no E os privado. médicos privado- geneticistas, eles não querem ter, de algum modo, algum exclusivo nessa área? Não? Eles precisam de nós, eles sabem disso, porque é tanta coisa. Neste momento, o tempo de espera no SNS para uma primeira consulta de genética é de 16, 18 meses. Pois não há Não há médicos número de geneticistas médicos suficientes. E, no fundo, ninguém tira lugar a ninguém, porque é um trabalho muito colaborativo. Os médicos fazem o diagnóstico, portanto, há doenças genéticas muito complexas que é difícil Algumas não têm não tratamento, são não é? straightforward de mendelianas, por exemplo. Pois. Algumas, sei lá, a doença de Huntington, não é assim que se diz? Sim, algumas são Essa- assim mais diretas, sabemos qual é o efeito genético, qual é o mecanismo, é tentar encontrar a probabilidade e oferecer à pessoa as opções que tem. E essa é grave, não é? Essa é grave. E há Isso é outras grave, graves. há muitas graves. Há muitas graves. Quando a Quase pessoa todas sabe, são muito graves, então na verdade. vamos aqui fazer uma coisa. Faz de conta, não tenho que eu saiba nada, mas vamos de conta que eu tenho qualquer coisa grave que se descobriu numa sequenciação genética. E vou ter com a Ruxanda. A Ruxanda sabe, tem os resultados, eu não sei. Como é que a Ruxanda me diria que eu tenho isto ou aquilo? Isso às vezes é delicado, não é? Porque Sim, claro. há uma certa probabilidade de doença ser fatal e a probabilidade é um conceito difícil. Não é? O Para a maioria grande- das pessoas, não estou a dizer no meu caso, mas Sim, o grande problema das doenças genéticas é que são doenças familiares. Não afeta só a pessoa que descobriu que tem essa doença. Quando a pessoa descobre, quando afeta um, pode receber o resto da família. o resto da família normalmente é transmitido por um dos pais, ou não, pode começar com essa pessoa que fez o teste, e depois há o Sobre risco uma de probabilidade de mutação, se não é? transmitir aos filhos. Portanto, e as se uma pessoas pessoa têm sabe, por muita... exemplo, que o seu pai tem a doença de Huntington, pode tentar querer sim. saber se também tem ou não, apesar de não ter qualquer sintoma de ser saudável agora. Sim, exatamente. Mas Começamos não serão- sempre o teste genético pela pessoa que está doente, para sabermos qual é a variante genética que essa pessoa carrega, e depois procuramos no resto da família só essa variante genética. Não é preciso estar a estudar o gene todo ou fazer um exoma completo, porque já sabemos que... Mas é uma decisão difícil, não é? Uma pessoa que está Sim, completamente saudável querer saber se tem essa questão no futuro ou não, não é? Sim, a genética preditiva e Pois, aplica-se olha, muito também à oncologia, não é? Aquela atriz, Angelina Jolie, fez Exato. uma mastectomia Dupla, total dupla. com base em Num apenas... Não era bem BRCA2. genético. Na Não probabilidade, ela tinha havia. 80% de probabilidade de Pois, mas desenvolver... não era apenas os genes, era o facto de haver casos reais na família. Sim, Depois sim. já havia cancros da mama E dos ovários. e dos ovários na família. E, portanto, não é apenas uma questão do gene em causa, é haver, de facto, casos.
E, portanto, e ela teve essa decisão. Não sei se ela teve aconselhamento genético, deve ter tido. Deve ter tido. Nos Estados Unidos, o aconselhamento genético já está muito estabelecido, já desde os anos 80. Sandra, temos mais um bocadinho e vamos fazer render o tempo que nos falta para falar de uma tua paixão, que é a questão da divulgação da ciência. Quer dizer, tu fazes essa investigação fundamental, não é? Do doutoramento, e agora tens o pé no aconselhamento genético, na aplicação, mas também te interessas muito pela comunicação da ciência ao público e tens páginas usando as tecnologias, não é? Suponho que no Instagram, estás muito ativa no Instagram, Sim. que é onde se passam as coisas hoje. Eu passo um bocadinho ao lado, mas aqui o David também aparece ali no coisa. Eu de vez em quando ponho lá umas coisas. No fundo, queríamos que contasse um bocadinho da tua experiência de comunicação da ciência ao público. O que é que tens feito e o que é que te ensinas a fazer? Ok. Já durante o meu doutoramento eu fui participando sempre em projetos de comunicação científica, mesmo que são a Fundação ia desenvolvendo. Era um gosto meu que eu tinha. E agora, com esta minha transição para o aconselhamento genético e deixando a investigação, eu percebi-me de que há muita desinformação genética, há muitos mitos associados, as pessoas podem ficar assustadas e às vezes não há necessidade. Então decidi criar esta página um pouco para descomplicar muitos mitos sobre a genética e explicar vários conceitos. É um aconselhamento genético assim mais vago, não é? Sim, mas eu tento que a página não seja apenas sobre aconselhamento genético, mas também curiosidades de genética mais gerais e que seja científico e clínico. No fundo, tentar chegar assim a várias pessoas e que já existem, pelo menos que eu conheça, existem pelo menos 2 médicas geneticistas que têm feito este trabalho, mas focando-se só na parte clínica e pronto, estou a tentar também. Então quantos seguidores é que tens? Conta lá. Ai, não sei, 1000 e tal, não tenho muitos, sim. Quantos? Eu comecei esta página em dezembro. Muito recentemente. Comecei eu em lembro-me de dezembro. ter reparado na página. E o que é que tens aprendido com isso? Quer dizer, foi uma experiência? As redes sociais são um meio difícil, não é? São. Eu tento pôr tanto, eu invisto tanto em criar um vídeo com muitas bases científicas e explicações e as pessoas só veem os primeiros 3 segundos. Em 15 segundos. Carlos, e são muito bem feitos. São muito bem feitos. Sério, gente? Eu vou ver o vídeo da Roxanda fala e aparecem palavras e imagens e é todo um Roxanda, como é que a efeito gente no audiovisual. Instagram, como é que chegamos aos teus vídeos? O meu nome é ruxanda.ag, aconselhamento genético. Olha, e dá-nos um exemplo só para quem está a ouvir ter uma ideia, por exemplo, de um tema que tu abordas num vídeo. Um tema ou 2, como para... Por exemplo, fiz um vídeo que até as pessoas tive assim mais engagement, que foi um sobre filmes que falam sobre genética. Giro. E foi na altura dos Oscars, não sei o que, as pessoas acho que aquilo que é teve famoso, assim, não é? Tem há uns anos. o Gattaca, isso. é um clássico, mas e tem aparecido cada vez mais o sci-fi, está assim. O Memento também, uma coisa com esse título. Há vários, sim. E depois, outro vídeo, por exemplo, as pessoas acho que também interagiram muito, que foi explicar que tipos de mutações existem. Depois há a questão que é a linguagem utilizada. Não podemos, hoje em dia, já não se pode dizer apenas que é uma mutação, tem que dizer uma variante genética, porque pode ser patogénica ou não, pode ser Mas boa mutação ou má. é um nome bom, quer dizer, é um nome técnico. Desculpa, não podemos dizer mutação. Já não. Porquê? Se for em contexto clínico. Porque é uma variante genética, porque tem pode... mau nome, a mutação pode ter uma conotação negativa. A mutação é, digamos, toda a Sim, na ciência, claro que nós dizemos mutação. mutação. Não diz se é boa, se é má, aliás, em de... geral, pode não saber se é boa, se é má, e é normal, é natural, não é? Temos cheios de mutações. Então, quando temos 30 mutações que geram um cancro, também dizemos que são variantes genéticas. Sim, mas são. Sim. Bem, só depois podemos dizer que são as mutações que causam o cancro. Sim. Pronto, sim. Temos cada vez ter é uma mais questão cuidado. clínica porque mutação soa aqueles filmes de ficção científica aos mutantes, não é? Os mutantes, não são de certo modo. Toda a biodiversidade é mutante, senão éramos iguais à célula primordial. Exato, sim. Mas é a questão do Frankenstein, que é um diferente. Sim. Pois. Houve ali uma transformação enorme. Sim. E, portanto, é tabu. Mutação é tabu. Já percebi. E há outra coisa que eu reparei, que há assim um movimento muito
pseudocientífico de usarmos a epigenética para o que é que devemos comer, o que é que... Certo. Mas não Afetar é bem a nossa assim, expressão porque... genética através dos Sim, nossos hábitos, não é? Exato. Mas a O que é genética- verdade, mas Sim, vamos ter calma com estes statements e há cada vez mais estou Não a é ver assim tão fácil, não é? Não é assim tão fácil. Claro. Tenta responder a esta minha questão, que é uma questão que qualquer pessoa pode ter, que é o que é a expressão de um gene. Os genes podem exprimir-se ou não conforme, digamos, o ambiente. É isso, é a epigenética. Mas o que é o gene exprimir-se? Expressar-se. Expressar-se, peço desculpa. Que os Como é genes que um expressar-se. gene pode estar fechado e pode estar a funcionar, estar aberto? Há uma diferença entre ter uma certa construção genética e há uma diferença entre ligação ao ambiente e ter os resultados dessa construção genética, não é? Sim. E pensando, por exemplo, no Parkinson, que é uma doença multifatorial e funciona muito assim, de se o gene expressar-se ou não, e sabemos que há fatores ambientais específicos que podem dar esse trigger do gene expressar-se ou não, Mas com probabilidades sempre. com probabilidades sempre. Sim. E expressar-se, o que é, tecnicamente, o que é que significa o gene É expressar-se? a mutilação. Isso é a parte da regulação, não é? Sim. Mas quer dizer, eu acho que de uma forma simples, peço desculpa por interromper, é expressar o gene, vê lá, Roxanda, que se isso se pode dizer assim de uma forma muito simples, é lê-lo para fazer uma proteína. Sim. Pode lá estar e não é lido, é isso? Expressar-se é ser lido. Exatamente. O gene está lá sempre, mas depois há fatores que ditam o mecanismo todo que à volta do gene, se eles têm que ler essa parte ou passam à frente, leem a parte seguinte para expressar Muito bem. Uma pessoa aprende estas coisas neste podcast. Pá. Eu sou físico, se eu fosse biólogo sabia estas coisas. Muito bem. Roxanda, só para terminar, eu também sei que tu também, além de tudo o que fazes, da investigação fundamental com ratos, ressonância magnética funcional, proteína, clínica, aconselhamento e comunicação ao público sobre genética, ainda tens uma veia artística. Portanto, Olha, essa não sabia. Tem uma veia artística. Tem uma veia artística. Portanto, O que pintas? Sim, durante algum Ou tempo eu cantas? até durante algum tempo até fiz ilustração científica e cheguei a colaborar com muito alguns dotada, colegas. Roxana, é muito dotada. Lá está, também nesta vertente da comunicação e como é que podemos trazer em imagem, mas ultimamente... Algumas imagens que aparecem nos teus vídeos do Instagram são desenhos teus? Sim, alguns são rabiscos meus, alguns. Chama rabiscos aos desenhos. Eu tenho de ver Não isso. são rabiscos, não. Pronto, mas ultimamente isto tem sido assim um bocadinho já... Qual é a palavra em português? Overwhelming? Avassalador. Avassalador. Olha, agora fizemos cor, cara. Isto foi bonito. Nós sabemos traduzir e fazemos ao mesmo tempo. Sim, que me tem levado honestamente a arte mais de uma forma mais exploratória, mais tentar o abstrato, tentar desligar a mente de toda esta amálgama de coisas que se façam na minha cabeça e tentar só fazer coisas, explorar texturas, cores, porque também nunca tive esta formação. Relaxante, não é? Relaxante. Mas é muito relaxante para mim. E é um processo muito, criativamente, é muito parecido ao de investigação, no fundo, porque é explorar, é ver criativo, no que é que isto vai dar. Então, tenho prazer também de Mas é um sempre hobby, que tenho é tempo. uma coisa feita, digamos, nas horas livres, não é? E sempre que tenho tempo, aproveito. Muito bem. Muito bem, Roxanda. É uma excelente maneira de terminarmos com as coisas que dão prazer e os hobbies. E despedimos-nos agradecendo a tua disponibilidade e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Muito obrigada. Obrigado, Até à nós. próxima. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcast.